Cuidado. Entusiasmo sem entendimento te afasta de Deus. É sobre isso que nós vamos refletir hoje e fazer alguns destaques a partir da nossa leitura no texto de Romanos, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12, que foi a nossa leitura desse dia. Nós concluímos, então, essa parte mais doutrinária do texto de Romanos, porque é o seguinte, no livro de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos uma parte mais doutrinária, onde Paulo trabalha questões teológicas, doutrinárias, onde ele estabelece e apresenta melhor esses conceitos. E a partir do capítulo 12 ele vai tratar mais de aplicações práticas desses princípios que ele apresentou. Então hoje nós estamos nessa fase de transição. A gente está concluindo essa parte doutrinária com o capítulo 10 e 11 e vamos então partir no capítulo 12 para o início dessa parte prática. E hoje, a partir da nossa leitura, eu quero convidar você para a gente pensar um pouquinho sobre isso, sobre o perigo do entusiasmo sem conhecimento, do entusiasmo sem entendimento, que é o que Paulo menciona logo no início do capítulo 10. No capítulo 9 ele falou sobre Israel, falou sobre como Deus havia escolhido o povo de Israel, mas o povo resistiu ao Senhor e tal. E a partir do capítulo 10 ele inicia falando assim: irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Eu sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Paulo já começa esse capítulo 10 falando sobre essa questão então do povo de Israel. Fala, o meu desejo, a minha esperança, a minha vontade é ver o povo de Israel restaurado, o povo alcançado, arrependido diante de Jesus. A questão é que eles têm sim muita dedicação por Deus. Eu sei da dedicação deles pelas coisas de Deus. O problema é que é entusiasmo sem entendimento, é dedicação sem de fato entender o que eles estão fazendo. E o problema é que isso faz com que eles queiram chegar ao Senhor, alcançar a justiça, fazer as coisas de Deus da sua própria maneira, porque eles não entenderam a maneira de Deus. Por não entenderem como Deus quer, eles fazem o que bem entendem, fazem como querem, fazem do seu próprio jeito e não conseguem alcançar nada. Nem são tornados justos, porque estão buscando da forma errada, e nem estão com o Senhor, porque se recusaram a seguir a maneira de Deus. E esse é um alerta muito importante que o texto que Paulo apresenta, porque quando você demonstra entusiasmo por Deus, né? Eu quero Deus e isso, mas você se recusa a entender como Deus quer que você o busque, o que Ele espera de você, entender de fato a maneira de Deus. Tudo que você faz é empreender esforços próprios, fazer coisas do seu próprio jeito que vão dar em nada. Porque ao se recusar a seguir a orientação do Senhor, você não tem nem o Senhor e nem o resultado daquilo que você vinha buscando. O povo nem alcançou a justiça, nem alcançou o Senhor, mas se afastou de Deus. E aí Paulo então fala sobre essa questão de, sim, como a salvação é para todos, de que e ele vai trazer algumas das declarações mais conhecidas por nós a respeito de salvação, né? Se você declarar com sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Então Paulo vai reafirmar, sim, a salvação é pela fé em Jesus, é crendo e afirmando essa fé que nós somos salvos, e por isso todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles vão crer se não há quem pregue? Como eles vão entender? Como eles vão ouvir se ninguém fala a respeito? A fé vem pelo ouvir, ele vai dizer isso, a fé vem pelo ouvir, isso é por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. A questão é que o povo de Israel, apesar disso, apesar de ter ouvido, rejeitou. Ele faz a pergunta, eles ouviram? Ouviram. Eles entenderam? Entenderam. Eles já haviam sido alertados sobre como as coisas aconteceriam, mas eles rejeitaram ao Senhor. E no capítulo 11, diante disso, então ele vai falar, e agora? E vocês, gentios? Diante disso, cuidado com o risco de vocês se verem tomados de orgulho. O povo de Israel então foi abandonado? Não, o povo de Israel não foi abandonado, é o alerta que Paulo faz. Alguns poucos permaneceram fiéis, foram escolhidos para a graça de Deus, eu sou um deles. Mas eu ainda tenho esperança
de que esse povo possa se arrepender e, ao se arrepender, seja trazido de volta, seja enxertado de novo a esse corpo do qual eles foram tirados. Se Deus pôde colocar vocês no lugar deles ao rejeitarem o Senhor, ele certamente poderá depois trazê-los de volta ao se arrepender. Então Paulo demonstra a sua esperança de que haja arrependimento em Israel, de que o povo da promessa se volte para o Senhor, e diz que isso acontecerá no fim dos tempos, né? Isso acontecerá, esse povo será alcançado, e ele faz um alerta aos gentios: cuidado para que vocês não sejam tomados de orgulho, não se achem melhores do que eles, porque vocês também não foram salvos pela bondade de vocês. Foi pela graça. Então, essa salvação pela graça também deve fazê-los serem tomados de humildade e entender que vocês devem permanecer fiéis. Porque se eles foram deixados de lado, se eles foram tirados da presença de Deus porque foram infiéis, cuidado para que vocês também não sejam infiéis, para que vocês não abandonem o Senhor. E então ele parte no capítulo 12 tratando sobre formas práticas, então, de colocar isso na vida. Como viver, então, essa justiça? Se o Senhor nos justifica, para o que é que ele nos justifica? O que é que ele espera de nós? E Paulo, então, num dos textos mais conhecidos, que com certeza você conhece e sabe bem aí de cabeça, ele vai dizer: irmãos, então eu suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança de seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Sim, vocês foram salvos pela graça, foram justificados pela graça, não pelas obras, mas certamente foram justificados para que, e o objetivo é que essa justificação de Deus em favor de vocês os conduza à vontade e à dedicação de que vivam essa justiça de forma prática. Vocês não foram salvos pelas suas ações, mas certamente, diante dessa justificação de Deus, devem se ver movidos, inspirados a viver essa justiça de forma prática em todo o tempo, abandonando o modo de pensar do mundo, não se amoldando à forma de agir e à forma de pensar dessa sociedade tão corrompida, mas buscando viver essa justiça de Deus em todos os aspectos. Esse é o sacrifício vivo que vocês oferecem a Deus. É esse o sacrifício que agrada ao Senhor. Essa é a verdadeira forma que vocês têm de adorar ao Senhor. Aquele que tem entusiasmo, mas não tem entendimento, se afasta de Deus. Enquanto aquele que tem o entendimento busca viver essa justiça e oferece a Deus a adoração que realmente interessa ao Senhor. Um sacrifício vivo, uma vida dedicada, uma vida entregue ao Senhor, vivendo essa justiça no cotidiano, em cada aspecto, em cada relacionamento, de modo que, dessa forma, possamos adorar ao Senhor como Ele realmente deseja, da forma que realmente agrada ao Senhor. Fazendo isso, considerando o corpo, não me considerando melhor do que ninguém, desempenhando o meu papel, o meu dom nesse corpo de Cristo, dentro da igreja, sendo paciente com as pessoas, orando o tempo todo, ajudando com prontidão, não sendo orgulhoso, vivendo em paz, não me vingando. E ele vai falar sobre várias maneiras de colocar isso em prática. Leia esse texto. Ele termina o capítulo 12 dizendo: não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Hoje eu fecho a reflexão com esse alerta. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Cuidado. Cuidado para você não se levar pelo entusiasmo daqueles que falam sobre Deus sem compreender. Busque entender de verdade a justificação, o que é a salvação em Jesus, qual é de fato o plano do Senhor para a sua vida, para que você não se afaste dele, vivendo um cristianismo ao seu modo, que não tem nenhum valor, mas que de fato você viva a fé em Jesus, como ele planejou que vivêssemos, como ele de fato deseja que vivamos, e que isso te inspire, nos inspire a viver a justiça do Senhor em todas as nossas relações, oferecendo o nosso corpo, a nossa vida, as nossas ações, como um sacrifício vivo, santo e que agrada ao Senhor. Porque essa é a verdadeira forma de adorá-lo, essa é a adoração que de fato agrada ao Senhor. Façamos tudo sabendo e entendendo que, como Paulo disse no final do capítulo 11,
todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Leia o texto se você não leu, seja edificado e ensinado por ele. Compartilhe essa reflexão com alguém que pode ser abençoado por essa nossa conversa aqui. E você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.